final. Bom, inicialmente, o que é que nós vimos? Que Deus estabeleceu um dia, não é, que irá julgar todos os homens. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 31, muito claramente dito, não é? Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse varão, está muito claro, é Jesus. Então, nós temos visto, irmãos, vários eventos que são concomitantes com a volta de Cristo, a sua segunda volta. Nós temos visto isso, né? Há um panorama escatológico que a Bíblia nos apresenta de eventos que vão acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Os sinais religiosos de falsos profetas, sinais sociais, de fome, né? Há também uma predição de Jesus a respeito de uma grande fome que haverá. E quando a gente vai para Apocalipse, nós vemos os anjos que irão atacar a vegetação, a agricultura, as fontes de água, e isso tudo vai criar um colapso cósmico, não é? Vemos os sinais também da apostasia, o abandono da fé, o surgimento do anticristo, a grande tribulação, vem o arrebatamento, e depois do arrebatamento o Senhor começa a julgar, vem o julgamento, o juízo final. Então são eventos assim, bem marcados, que falam da vinda de Cristo, eles acontecem com a vinda de Cristo. Então, há um dia em que o Senhor vai julgar todos os homens. Atos deixa isso claro e nós temos visto. Porém, o que a gente tem que entender? Que não é preciso esperar esse dia para saber que já tem pessoas condenadas. Esse juízo final, ele não vai ser investigativo, para saber como é que foi sua vida pregressa, e a partir disso, o juiz emitiu uma sentença. Não, porque João nos diz isso, né? Lá no capítulo 3, versículo 18, o que não crê já está julgado. Em outras traduções, já está condenado. Então, aquelas pessoas que não creem, morreram na incredulidade, elas não vão ter uma segunda chance no juízo final, elas não vão ter uma outra oportunidade dele. A primeira, vamos observar o trono, não é? Essa visão do trono em Apocalipse, ela é muito proeminente, que João tem. Veja aí o verso 11. Vi um grande trono branco. Um grande trono branco. Cristo, então, se assenta no trono como juiz. Por que branco, irmãos? Porque branco fala da santidade, fala da justiça desse juiz no julgamento. É um grande trono porque é um julgamento cósmico, do mundo todo, de todas as eras. Esse grande evidencia poder, né? Poder absoluto. Então, o fato de ser branco, e João vê essa cor branca aqui, ela é relevante porque mostra a certeza absoluta da justiça que haverá nos juízos que irão proceder do trono. Então, são juízos santos, né? Os profetas sempre falaram disso, os juízos de Deus são santos e são justos. Então, o que significa? João vê o trono branco porque aquelas pessoas julgadas, elas não poderão recorrer, porque é justo o julgamento. Não há como recorrer, eles têm que reconhecer a sentença final que Jesus dará. Ninguém terá qualquer base, qualquer razão para discutir as conclusões do juiz, sejam as suas condenações ou sejam as suas absolvições, porque o povo eleito será absolvido, não é? Não é que o povo eleito não tenha pecado ou é melhor do que o povo não eleito, é que Jesus morreu pelos eleitos e ele pagou o preço, né, dessa salvação, ele recebeu a condenação, essa condenação aqui, ele recebeu na cruz pelos eleitos. Por isso que ele irá absolvê-los nesse momento, enquanto condena os ímpios. Então veja que João também diz aí no verso 11, que é tão grande esse juiz, que a própria criação, o universo encolhe diante dele.
olha aí, de cuja presença, diz o versículo 11, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, a própria terra, a própria criação se encolhe diante desse juiz. E também aqui fala que nesse momento o Senhor Jesus estará redimindo a criação dos efeitos da queda, do cativeiro do pecado, porque logo após o juízo final ele instaura o novo céu, inaugura o novo céu e a nova terra. E é por isso que há, já no tribunal aqui, a presença, né, do cosmos, da natureza, da criação, se encolhendo diante de Cristo, mostrando esse governo universal, esse juízo universal. Todos irão comparecer, até a natureza, a tudo que Deus fez está diante desse tribunal. E ai daqueles que rejeitaram a Jesus como advogado, porque agora ele não é mais advogado, ele é juiz. E ele é um juiz justo. Ele é um juiz, irmãos, que não irá tratar ninguém com favoritismo, não irá tratar ninguém com parcialidade. Então o trono revela isso, o grande poder de Cristo para julgar. O trono branco revela a sua santidade, a sua justiça. As pessoas ali julgadas não podem reclamar da sentença que ele pronunciará naquele dia. É uma sentença justa, né? Não há a quem recorrer. E é o que, há um evento lá no Antigo Testamento, eu não me lembro quem que estava envolvido, mas foi uma briga entre duas pessoas, uma briga que houve, e aí, não sei se foi o rei que disse, olha, quando nós brigamos um com o outro, é possível ter um juiz, um mediador, mas quando você briga com Deus, quem será o seu juiz? Quem será o seu juiz, não é? Ninguém vai ser o seu juiz. Aqui, de fato, é a Suprema Corte, e não há de onde você recorrer ao que Jesus irá julgar. Então, primeira lição é o trono. A segunda, os julgados. Quem serão julgados, né? E aí João dedica do verso 12 ao 14 as pessoas que serão julgadas. E aqui coloque bem atenção para você não ter dúvida. Olha o que João vê. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Eles estão em pé por reverência e para receber a sentença. Já viu quando o juiz vai aplicar a sentença, ele manda o réu ficar de pé. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos começar com a parte inicial do verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O que João quer dizer com isso? Essa afirmação de João equivale a dizer, irmãos, que todos que estiveram vivos, que já existiram, desde Adão até o último homem daquele momento, todos eles estarão diante de Cristo. Todos os homens. Caim, que matou seu irmão, estará lá diante de Cristo. Noé e todos aqueles homens que zombaram dele enquanto ele construía a arca e alertava esses homens a respeito do juízo de Deus, estarão lá. Judas estará lá, Pilatos, Herodes, todos estarão lá. O que João quer dizer é isso, não escapará ninguém, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem vivente, naquele momento, deverá estar em pé diante do tribunal de Cristo. Aí João introduz aqui um assunto que é polêmico, porque ele fala de grandes e pequenos, que estão. Isso aqui também é um lembrete para nos mostrar, irmãos, que não há essas distinções terrenas no juízo final. Essas distinções não há. E eu vou falar um pouco mais dessas distinções. Mas vamos entender que no grego o que é grande e o que é pequeno.
No grego, grande é megas, tem a ver com grande de quantidade, mas tem a ver com grande de idade, de ser mais velho. Então ele está falando de adultos. Pequeno aqui é micros, que é algo pequeno, de estatura, de comprimento, também de idade. Está falando de criança. Então nós podemos fazer essa associação, adultos e crianças estarão lá. Mas aqui, no megas não tem, no grande não aponta para a influência. Mas no micro aqui, no pequeno, também pode ser traduzido, e algumas vezes é traduzido no Novo Testamento, como posição e como influência. Então veja o que João está dizendo. Não vai ter essa distinção de criança, de adulto, de velho, de jovem. Não vai ter essa distinção de poderoso, de insignificante. Essa distinção de pais e de filhos, de governantes, de súditos, essas diferenças entre pobres e ricos, entre pessoas famosas, popstars e seus fãs, heróis e adoradores, eruditos e analfabetos, pastores e rebanho, patrões e empregados, magistrados e eleitores. Ninguém será tão importante e tão desprezível no tribunal de Cristo. Então, essas distinções, elas são terrenas, irmãos. Somos nós que fazemos. E fazemos até mais, nós provocamos guerra entre essas distinções. Aqui acaba tudo. É isso que João quer dizer com grande e pequeno. Adulto, criança, homem, mulher, jovem, idoso, rico, pobre. É isso que ele quer mostrar. Veja que no verso 13, ele vai além, e ele menciona aqui, no verso 13, os mortos, não é? Veja aí, o mar, deu o mar aos mortos que neles havia, e também o além aqui é o Hades, a sepultura. Aqui, o que ele quer mostrar? Aqui, a maioria, naturalmente, que estará lá no tribunal de Cristo, é de mortos, pessoas que já morreram. Não é? Os vivos não vão ser a maioria. Imagina, desde Adão até o julgamento final, quantas pessoas morreram? Então, a maioria será de gente morta, que ressuscitará para o juízo. Essa pessoa vai ressuscitar para o juízo. Ela precisa receber um corpo que seja concernente com a realidade eterna para a qual ela irá, ou o céu ou o inferno. Não pode ser esse corpo corrompido pelo pecado, irmos para o céu. E o ímpio também vai precisar de um corpo adequado para o inferno, porque ele vai ter tormentos eternos. Não pode ser simplesmente um corpo físico também. Mas João está dizendo que essas pessoas que morreram ressuscitarão. E não importa como elas morreram. Se elas morreram despedaçadas num acidente de carro que se colidiu, se elas morreram por explosões de terroristas, como aquelas pessoas que morreram nas Torres Gêmeas, naquele atentado, se elas morreram pacificamente nos seus leitos, em ditosa velhice, não importa a maneira, o lugar em que elas morreram, onde elas foram sepultadas. Por isso que João menciona aqui mar e menciona a sepultura. Não importa. E não adianta nós especularmos, mas como será isso? Como que essas pessoas que foram cremadas, devoradas por feras, essas pessoas que nós nem sabemos onde elas foram sepultadas, como é que elas estarão com o corpo diante do tribunal de Cristo? Isso, irmãos, não está no nosso poder. E mais, a nossa preocupação não tem que ser com essas coisas circunstanciais, tem que ser se eu estou preparado para esse dia. É isso que deve pesar no nosso coração. Eu estou preparado para esse dia? Você tem consciência que Deus marcou um dia para nos julgar e que não trata apenas de mortos ímpios, quem não crê, mas de todos os mortos, de todos os tempos, de todas as eras, em todos os lugares. A ressurreição aqui é geral dos mortos. Ímpios e crentes ressuscitarão no mesmo momento, no mesmo dia. E eles serão julgados. É um julgamento universal, mas ele é particularizado, ele é individualizado. Olha aí o que diz
o verso 13. E foram julgados um por um. Um por um. É universal, mas é individual também. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém vai escapar desse julgamento. Então, quem serão os julgados? Todos os mortos de todos os tempos que ressuscitarão e todos os vivos naquele momento em que Cristo voltar. Todos os homens, homem aqui no sentido genérico do termo, todos os homens, sem distinção nenhuma, de classe, de cor, de gênero, de idade, estarão diante do tribunal de Cristo. Até as crianças estarão diante do tribunal de Cristo. Então, isso aqui é assustador, mas é o que a Escritura mostra. Bom, então nós vimos o trono é branco, é justo, é irrecorrível a sentença, os julgados são todos que existiram desde Adão até aquele momento serão julgados, sem nenhuma distinção. E em terceiro lugar, vamos ver os livros, também é um assunto polêmico, né? O pessoal acha que Deus tem um livro, um diário, que ele vai anotando, fulano fez isso, dia tal. Será que é isso que João quer dizer? Vamos aí para o verso 12 ainda, irmãos. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Essa é uma frase inaudita aqui no texto, né? Livros. Se abriram livros. O que são esses livros, irmãos? São simbólicos, como a maioria das coisas em Apocalipse. Não dá para você ler Apocalipse literalmente, não dá. Assim, as coisas que João fala de besta, de dragão, tem gente até que imagina dragão como esses dragões mitológicos, né? Cospe fogo, que voa. Você sabe o que é um dragão, né, irmão? Se não souber, vai lá, dá um Google aí e coloca ladrão. Dragão, especialmente de Komodo. Você vai ver o que é um dragão. Não tem nada a ver com aquele dragão mitológico. Eu nem acredito que aquilo existiu. Aquele dragão lá que voa e cospe fogo. Bom, na boca do dragão de Komodo tem muita toxina, né? É um fogo mesmo. Mas ele é pequeno, mas o bicho é o Satanás puro, viu? Então, eu não posso ler Apocalipse e interpretar as coisas de forma literal, como 1000 anos, eu não posso interpretar literalmente. Né? A partir do capítulo 4, João ele tem visões do céu. Então, até o capítulo 4, ele vê coisas da terra. A partir do 4, ele está vendo coisas do céu. Aí eu não posso olhar as coisas do céu e aplicar. Inclusive, esse tribunal aqui, ele não tem nada a ver com o tribunal terreno. Ele não tem nada a ver. Então, são livros simbólicos. O que deve ser ponto do nosso interesse é o que eles representam. O que esses livros representam? O registro de tudo o que aconteceu ao longo da minha vida. Eles representam que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas e Ele não precisa de investigar nada. Ele não precisa. É até por isso que João, no capítulo 1, quando descreve Jesus, que é o juiz aqui, o que Jesus tem nos olhos quando João olha para Jesus? Vocês se lembram? Vocês não estão lendo Apocalipse, né? Fogo. Por quê que ele vê brasas de fogo? Porque Cristo prescruta todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, o livro tem a ver com isso, né? Deus sabe todo o meu interior, mais que eu mesmo. Ele sabe o que acontece no meu interior e no meu exterior. E isso tudo vai ser levado em conta. O meu interior e o meu exterior. Tudo vai ser levado em conta. Minhas intenções. A gente peca muitas vezes pelas intenções. Minhas palavras, que aí já são publicitadas, né? Meus pensamentos, meus motivos. Às vezes você faz uma coisa correta, louvável, justa, mas com a motivação totalmente errada e vai ser julgado.
E você vai ficar assim, igual aquele bando de gente lá dizendo: mas eu profetizei em teu nome, mas eu expulsei demônio. E Jesus vai falar o que para ele? Para eles: eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim. Eles achavam que estavam fazendo a coisa correta, mas a motivação errada. Hábitos, desejos secretos e íntimos, o que fazemos com os nossos dons, tudo isso vai ser levado em conta pelo juiz. Por isso que diz desse livro, né, que é simbólico, mas ele está representando o quê? Jesus é onisciente, ele sabe tudo a respeito da minha vida. Davi disse isso: a palavra ainda não me chegou aos lábios, e tu as conheces muito bem. Muito bem. Então, cuidado, né? Nós devemos ter cuidado. Ou seja, se esse é o critério, está todo mundo pebado. Não vai escapar ninguém mesmo. E nós só vamos escapar por quê? Por causa de Cristo. É por isso que aqui ele menciona outro livro. Eu não sei se você se atentou, e olha os insights da Escritura, que eles são importantes, né? Ele menciona lá, olha lá, verso 12, né? Então se abriram livros, são esses livros do registro, tudo que eu penso, tudo que eu... Às vezes eu nem faço, mas eu pensei e já era. Mas eu pensei, eu queria matar aquele cara ali, mas já pensou, já era, já matou. O que João diz? Aquele que odeia seu irmão é homicida. Porque, irmãos, no interior, quem nunca adulterou, adultera, quem nunca mentiu, mente, quem nunca roubou, rouba, e quem nunca matou, mata. No coração você faz isso tudo. Só que isso tudo está diante de Cristo. Cada palavra maldita está diante de Cristo, né? Como ele vai mostrar isso para você, eu não sei, mas ele vai expor para nós. Talvez na nossa consciência, no nosso próprio coração, nós vamos ver isso tudo. Nós vamos estar convencidos do nosso crime. Não vamos nem falar nada, porque aqui está todo mundo calado. Ninguém está lá protestando: oh, majestade, mas eu... Ninguém está. Porque Jesus vai convencer todo mundo do seu crime, né? Você fez isso mesmo. Mas aqui, qual é a nossa salvação? É que João menciona, olha lá, verso 12. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Aqui é onde os eleitos escapam. Se não fosse esse livro aqui da vida, estava todo mundo no rolo. Não é? Todo mundo no juízo. Então, enquanto esses outros livros aqui, antes do livro da vida, são abertos e revelam caráter, valor, a verdadeira dignidade da pessoa, a totalidade da sua vida e do que cada pessoa fez, tem o livro da vida, no verso 12, que lá em Apocalipse 21, se você for comigo no próximo capítulo, versículo 27, ele é chamado de, olha só, nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem que vai entrar? Nela o quê? Na Nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra. Nela, então, diz, nunca entrarão coisa contaminada, quem pratica abominação, a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, o que esse livro quer dizer? Que esse livro é a redenção. Aqueles que confiam em Jesus, que entregaram sua vida por Jesus, aqueles que foram salvos não por suas obras. Não por suas obras. Nós não fomos salvos por nossas obras. Nós merecemos o inferno tanto quanto o ímpio. Eu e você. Aliás, você nem merece estar aqui sentado hoje ouvindo a gloriosa palavra de Deus. Você não merece. Eu não mereço estar aqui pregando essa gloriosa palavra. Ninguém aqui é digno do Cordeiro. Ninguém aqui é digno de estar no culto ao Senhor. E talvez se os crentes tivessem mais consciência disso, eles fossem mais comprometidos em congregar. É que eles não têm essa consciência. Eles acham que são dignos.
Eles acham que são merecedores. Eles acham que são bonzinhos demais. Olha, João mencionar o livro da vida aqui do Cordeiro, mostra isso, que fomos salvos. Por que o nosso nome foi escrito? Por causa de Cristo, é o livro do Cordeiro. E fala do Cordeiro por causa do sacrifício. Não foi pelos nossos méritos. Porque, como que nós éramos antes de Cristo? Você quer uma radiografia? Então deixa o seu dedão em Apocalipse e vamos lá para Efésios. Capítulo 2. Efésios 2, olha aí. 1, a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Era assim que eu e você estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o quê? O curso deste mundo. Quais são os inimigos do crente? Estão aqui, ó. O mundo, príncipe da potestade do ar, Satanás. O que é potestade do ar? Paulo só quer dizer assim, é um espírito maligno. Não tem nada, não tem trono aqui, é demônio regional, tem trono em Taguatinga, tem 4 tronos, cada potestade. Não, ele só está dizendo assim, é um espírito maligno. Então, olha lá, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. 3 inimigos aqui, que Paulo está dizendo, que matam. Mundo, Satanás e a nossa carne. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É isso que Paulo está dizendo. Por que vocês estão achando que vocês são os melhores? Vocês eram como eles, mortos, seduzidos pelo mundo, escravos de Satanás e enganados pelo próprio coração pecaminoso de vocês. Aqui, irmãos, é morto mesmo. Não é afogado, não. É morto. Que vontade que um morto tem? Eu já trabalhei fiz curso, de autópsia. Eu nunca vi um morto falar, para de me cortar aí que está doendo. Nunca vi morto pedir água para beber. Nunca vi morto se mexer. Tem uns lá que abrem o olho assim, né? Fica olhando para você. Não tem vontade alguma, ele está morto. Aí o verso 4, irmãos, muda o panorama. Bendita conjunção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é porque você é bonito, você é inteligente, você tem dinheiro. Não, é só pela graça. Para mostrar, verso 7, nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Deus é tão bom, irmãos, que ele ainda diz assim, pois somos feitura dele. A palavra feitura aqui é poesia, poema. Ainda depois de Cristo, você virou um poema. Agora olha como começa esse texto, você está morto, você é um cadáver. Como é que termina esse texto depois de Cristo? Você é uma poesia. Porque feitura aqui no grego é isso, é poesia. Deu para você entender? Por que João menciona aqui, a Bíblia é bem concatenada, ela não se contradiz. Ele menciona o livro da vida, porque quem não tem esse nome, um livro da vida, olha aí o verso 15, vai ser lançado no inferno. Agora, por que o meu nome está no livro da vida? Simplesmente pela graça de Deus. Simplesmente porque o Senhor
me amou apesar de mim mesmo. Se afeiçoou ao réu, como nós cantamos no hino do Matteson, no domingo. Então, irmãos, somente nesse tribunal é que nós veremos de uma forma mais clara e mais assustadora o peso do pecado. Talvez até agora ninguém viu. Porque nós vamos ver pessoas condenadas ao inferno. E é também nesse tribunal que nós vamos ver de uma forma mais clara, mais nítida, a grandeza da graça de Deus. Por isso que esse tribunal, ele não pode ser comparado com o terreno, porque aqui tem juiz, não tem jurado, não tem defesa, só tem acusação. Nesse tribunal tem sentença, não tem apelo. É um tribunal completamente diferente do tribunal terreno. Então, a única coisa que pode nos fazer escapar desse juízo é isso aqui. É o que diz, eu achei que eu tinha colocado ali o versículo. Vamos ler João capítulo 5, versículo 24, por favor. O que faz eu escapar do juízo? Confiar em Jesus, irmãos. O dia que você achar que você é bom, que você merece algo de Deus, Satanás está operando em você, não é o Espírito Santo. Olha aí, João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Não entra em juízo. Tem a vida eterna. Deu para vocês entenderem o que são os livros? Os primeiros livros são do registro. O segundo livro é o livro do Cordeiro. Quem for eleito vai ter o nome lá, não precisa temer, não é? Vai só receber uns puxões de orelha de Jesus, se não trabalhou bem no reino dele, não é? Se não usou os dons que ele deu, aí vai levar uns puxões de orelha, né? Vai ser um julgamento para efeito de galardão. Por último, nós vemos aqui no texto a sentença. Aí João termina, verso 14 e 15, dizendo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual é a base das distinções das sentenças? Não é porque tem gente que vai para o lago de fogo, tem gente que não vai. Qual é a base? É a relação que você mantém com Deus. Não é só as obras. Porque nós vemos lá em Efésios, nós tínhamos más obras. Nós éramos como qualquer ímpio. É a relação que você mantém com Deus. Se essa pessoa está ou não em Cristo, se ela confia ou não em Cristo, se ela crê ou não em Cristo, se ela pertence ou não a Cristo, é isso, irmãos, o que fará a diferença. Se o nome dela está no livro do Cordeiro ou não. E essas questões, elas não são teóricas, porque depende a nossa eternidade disso. A eternidade depende dessas coisas. Aqueles que terão uma eternidade gloriosa no céu, é porque confiaram em Jesus. Entenderam que Ele era o Redentor, que o mérito era dele. E aqueles que passarão tormento no inferno, foram os que não confiaram. Então, no fundo, a base para a distinção é essa, se o seu nome está no livro da vida ou não. E para o seu nome estar lá, você precisa ter segurança de salvação em Jesus. Confiar, de fato, em Jesus. E aí, Jonathan Edwards, ele disse algo muito importante. Consideremos bem que, se nossa vida não está na jornada rumo ao céu, então está na jornada para o inferno. Não tem. Ou você está caminhando para o céu, ou você está caminhando para o inferno. Não tem outra jornada. Eu sei que as pessoas querem criar atalhos, querem criar caminhos
secundários, né? Não existe. Todos os homens são divididos em duas classes: os homens salvos e os homens não salvos. Os homens que estão caminhando para a eternidade, para o céu, e os que estão caminhando para o inferno. E isso, irmãos, deveria, como igreja, nos despertar. Quando começou a reforma, Lutero ficou mais restringido à Alemanha. O luteranismo não saiu muito da Alemanha. Mas lá na Suíça, em Genebra, precisamente, a reforma pegou fogo com Calvino. E Calvino, uma das primeiras medidas que ele tomou foi fazer uma escola de pastores. Ele entendia que era necessário formar muitos pastores para espalhar pela Europa e ter uma reforma mais ampla, não simplesmente restrita à Alemanha. E muitos foram estudar com Calvino. Um desses que foram estudar foi John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo. A igreja presbiteriana, como vemos hoje, surgiu com John Knox. O sistema de governo mais bem polido, né? As ideias teológicas vieram de Calvino, mas o sistema, a organização veio de John Knox. John Knox era um escocês. Ele foi estudar em Genebra com Calvino e ficou 3 anos lá. E ele voltou para a Escócia. Quando ele volta, a Escócia era dominada pelo catolicismo. E a rainha da Escócia era sanguinária. Ela matou os crentes que estavam na Escócia. Ela não perdoou. Mas John Knox voltou para começar a reforma na Escócia. Estava muito difícil por causa da perseguição. Ele, um dia estava em casa, entrou por quarto para orar, e a esposa foi lá chamá-lo e disse: Knox, o almoço está pronto. E ele, orando e chorando, dizia: mulher, como é que eu vou me preocupar com comida se a Escócia toda está caminhando com passos largos para o inferno? E aí ele fez a famosa oração de um presbiteriano, irmãos. Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. 1 ano depois, 1 ano dessa oração, a Escócia toda se transformou em presbiteriana. Até hoje, a religião oficial da Escócia é a igreja presbiteriana. Não foi bom, porque lá o pastor ele tem que fazer concurso público. Ele é pago pelo Estado. Isso não foi bom. É uma igreja fria, é uma igreja liberal, mas não é a igreja de John Knox. John Knox, irmãos, ia lá para frente do palácio da rainha, e quando ela passava na charrete, ele gritava para ela: você é a Jezabel da Escócia, e Deus irá julgar você. A rainha da Escócia, ela confessou: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que do exército da Inglaterra. O que motivou esse homem a se preocupar com a sua pátria? Gente que estava caminhando para o inferno. Para o inferno. E nós estamos aqui, os mesmos, sem fazer nada, nem os nossos parentes nós evangelizamos, nem eles. Nem eles você tem compaixão. Nem por eles você chora. Sua mãe vai morrer sem crer em Cristo e você não chora por isso. Vai morrer idólatra e você não chora por isso. Então não culpe o presbiterianismo, porque nós temos grandes pais aí no passado que fizeram muito, não é? Então, meus queridos, eu quero encerrar dizendo: pense com muita atenção, pense com muita seriedade, pense agora mesmo sobre tudo isso que nós ouvimos desde quarta passada. Como você estará nesse dia, o dia do tribunal de Cristo? Onde você estará, não é? Você está preparado para esse dia? De que lado você estará nesse tremendo dia? No lado daqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro ou daqueles que estão debaixo da condenação do pecado? Então hoje é o tempo, né? Para nós é o tempo também para aqueles que não conhecem a Jesus, de conhecerem e de serem salvos. Então nós vimos
4 lições que o texto nos dá. O trono branco, justo, um juízo perfeito, os julgados, todos os homens, de todas as épocas. Os livros, né, que registram tudo da minha vida, mas também tem um livro da vida. E a sentença é céu ou inferno. Não tem meio termo, né? Não há como você se livrar de uma dessas realidades. Que Deus nos abençoe e que conhecer essa doutrina, irmãos, nos faça mais zelosos na evangelização, inclusive dos nossos parentes, a começar deles, não é? Chore por eles.